eu sou a Carol do Café com Clássicos e o vídeo de hoje é um panorama do que foi lido e do que está sendo lido no mês de outubro. Vou separar aqui para a gente ir conversando, que vai ser uma conversa mais breve mesmo, sobre as leituras iniciadas e finalizadas em outubro, tanto do YouTube quanto do Apoia-se, tá? E as leituras que vocês verão também em novembro. Bom, começando com o meu primeiro clássico do terror, que foi uma baita surpresa, que é o Médico e o Monstro, do Robert Louis Stevenson. Livro curtinho, maravilhoso. A ambientação, ela é bem sombria, mas ela não é bem um clássico de, assim, terror no sentido de que vale assustar, tá? Há, de certa forma, aqui o sobrenatural, mas esse livro aqui tem uma vertente um pouco diferente. E no último capítulo do livro é bem claro isso, né? Veja lá a resenha e descubra. Inclusive, quando eu estava gravando, né, a resenha do meu primeiro clássico de horror para o YouTube, coincidentemente, eu acho que eu devo ter combinado com o clima e esqueci que combinei. Foi um tempo bem chuvoso e durante a resenha a luz foi ficando cada vez mais escura durante o dia. E o vídeo ficou, né? Começou clarinho, depois foi escurecendo. Amei. Esse foi um livro surpreendente, muito bom. A trama é bem redondinha. É, de certa forma, um romance policial. E fala mais sobre o nosso duplo, né? O nosso Mr. Hyde que habita em nós e se você há de permitir ou não que ele, né, tome forma, ganhe vida e te domine. Recomendo fortemente, se você lê contemporâneos de terror, se você quer começar com um clássico, comece com esse daqui. É muito bom. O segundo foi uma outra versão do casal trágico mais conhecido da literatura, que é Romeu e Julieta. Esse aqui, apesar de não carregar, né, no nome, né, da obra, chama-se História de Dois Nobres Amantes, eles também se chamam Romeu e Julieta, tá? Porque eu evito falar Romeu e Julieta para me referir a eles, porque senão eu vou fazer logo a referência direta à peça de Shakespeare. Mas a história em si já era conhecida do público, tá? Uma delicinha de leitura. Isso aqui é uma carta que o escritor, né, o Luigi da Porto, ele endereça a uma parente sua, contando a história que um andarilho, esqueci agora, um andarilho veneziano, enfim, um homem de Veneza conta essa história. E veja lá a resenha, e lá eu conto o motivo pelo qual eu achei o desfecho desse casal mais trágico, tá? É um ótimo complemento para a peça de Shakespeare, tá? E essa carta, né, essa obra do Luigi da Porto veio anterior, né, veio antes à peça de Shakespeare. Então, um baita complemento. O terceiro livro, lido e concluído em outubro, foi O Alto da Compadecida, do Ariano Suassuna. Uma delícia de leitura. Nossa, que coisa maravilhosa isso aqui, gente. Isso aqui é um monumento. Linguagem fácil, acessível, leitura fluida e não é aquela linguagem mais modernete, sabe? Mas você lê que não tem aquela carga de regionalismo exagerado. Digo isso porque em muitas obras onde tem esse regionalismo pode ficar um pouco caricato, e não, o Ariano ele consegue transpassar a alma do Nordeste, principalmente da Paraíba, para esta obra aqui, sem deixar algo caricato. Sabe aquelas novelas da Globo em que os atores que interpretam o nordestino só falta ficar assim, implorando por água, falando de forma extremamente arrastada e cantando? Pois então. Às vezes eu fico me perguntando se eu realmente falo assim. Eu cresci no Nordeste, pois então. Bom, leia. Se você conhece a principal adaptação cinematográfica mais conhecida pelo público, ela tem sim, né, ela é fiel à trama moldura, mas tem elementos presentes aqui que não estão presentes lá, né, que foram adicionados muitas coisas e retirado algumas outras, tá? Uma peça maravilhosa. E o segundo e o quarto, no caso, né? Quarto livro concluído, lido e concluído em outubro, e o segundo livro brasileiro lido em outubro. Exatamente, o segundo livro brasileiro. Que é esse livro aqui que, cara, me indigna o fato de não ser nem sequer mencionado longínquamente, né?
eu nunca ouvi falar desse escritor e eu só tomei conhecimento dele porque veio como livreto do box do Clube de Literatura Clássica quando eles lançaram Os Sertões de Euclides da Cunha, que é um jornalismo literário tratando da Guerra de Canudos. Pois então, esta peça, já me fala peça, poema, isso aqui é um poema épico, tá? Poema épico, escrito por um soldado que se voluntariou para a Guerra de Canudos, né? E ele escreveu aqui a sua tragédia épica. Isso aqui é uma das minhas melhores leituras de 2025. Esse livro aqui vai ser a nossa leitura, a nossa resenha exclusiva, na verdade, do Apoia-se de nível 2. Então, vou deixar aqui o link do Apoia-se para você conferir, tá? Faça parte também que eu vou trazer livros excepcionais para resenhar exclusivamente para quem for apoiador lá na plataforma do Apoia-se, tá? Apoiador do canal por lá. Gente, isso aqui é um monumento e eu fico assim indignada como ele foi esquecido. Bom, falarei lá no Apoia-se sobre este livro aqui, que é de dilacerar o coração o que ele escreveu aqui. E ele dedicou, né, este seu poema épico a um amigo dele que morreu na Guerra de Canudos, né? Ele se voluntariou como um médico, tá? E o seu amigo, ele era um soldado e faleceu, né? Foi morto lá. Não perca, pessoal, as resenhas do Apoia-se, tá? Só livraço. Embora eu selecionarei livros menores, porque eu penso o seguinte, já que vai ser resenha exclusiva, se vocês tiverem esses exemplares ou tiverem a intenção de adquirir, vocês podem ler juntos. Então, como muitas pessoas têm prioridade de leituras diferentes, às vezes pega calhamaços para ler, então eu falei, bom, eu vou selecionar livros de peso, que sejam curtinhos, para dar, né, para o pessoal acompanhar a leitura também. Até para mim, né? Como eu falei, não sei quantas vezes que meu ritmo de leitura é extremamente lento. Se eu tentar acelerar um pouco o passo, né, eu acabo me perdendo, então eu tenho que voltar. Então, eu super respeito meu ritmo de leitura. Uma coisa que eu preciso realmente fazer é organizar meu tempo de leitura. Mas, fora isso, mesmo organizando meu tempo de leitura e conseguindo ler mais tempo durante o dia, eu ainda assim percebo que eu não consigo fazer leitura dinâmica, por exemplo, entendeu? Então, eu super respeito meu ritmo de leitura. Não tenho nenhum problema em ler devagar, degustando a obra, e assim eu vou seguindo as leituras. Agora vamos às em andamento. O que já está batido aqui de tanto que eu já mostrei, né? Mas já adiantei um bocado, que é Os Demônios, do Dostoiévski. Eu acho que eu já mencionei para vocês que a primeira parte desse livro é um teste de paciência. E você se pergunta algumas vezes se você realmente é inteligente, porque você não está entendendo nada, que foi o meu caso. Mas quando parte para a segunda parte, você consegue fazer conexões. E essa é uma das resenhas que eu mais estou ansiosa para fazer, sobretudo para falar sobre a origem, né, deste romance, o que inspirou o Dostoiévski, né? Aguardem. O outro é este livrinho aqui, Lois a Bruxa. Provavelmente vai ser a primeira resenha de novembro. Bom, já tem um baita de um spoiler, né? Bom, eu ainda estou no comecinho. Eu falei sobre este livro no vlog, né? Já tem um baita spoiler na capa. Bom, essa aqui fala sobre uma jovem moça, né, inglesa, que vai para a Nova Inglaterra, não é verdade? Por conta da mudança, né, dos puritanos. Bom, vou dizer só isso. Vamos aguardar o finalzinho da história e comentar em novembro essa leitura. E a leitura do Apoia-se de terceiro nível, que é o Diário Íntimo de Leitura, onde eu lerei exclusivamente as Sagradas Escrituras, juntamente, né, com o Catecismo, que não vai ser uma leitura linear, veja bem, porque eu vou lendo a partir do Novo Testamento. Assim que eu finalizar, eu volto para o Antigo Testamento, já vendo as referências, enfim, que não vai ser uma leitura literária. Por isso chama-se Diário Íntimo de Leitura. É onde eu vou abrir, né, o meu coração enquanto católica, né, e estudar mais a fé, ler livros católicos. Então, vocês vão conhecer a católica por trás da leitora aqui, né, que vos fala.
Então, além das Sagradas Escrituras e do Catecismo, lerei também livros católicos, tanto para complementar a leitura, né, leituras complementares, como leituras independentes mesmo, sobre assunto XYZ. E esse livro aqui, A Teologia do Corpo, que leremos lá, foi recomendado por um sacerdote amigo meu e amigo do meu noivo, para lermos juntos, né, e estudarmos juntos nesse processo de noivado. Então, eu já iniciei a leitura, né, das primeiras páginas, já fiz o vídeo introdutório, né, de apresentação de como funcionará o nosso diário íntimo de leitura, certo? E já está iniciada e vamos concluir em dezembro, tá? Falaremos mais disso pra frente. Vai ser uma leitura comentada, eu vou lendo e comentando num grande vlog, certo? Vai funcionar dessa forma lá no Apoia-se. Então é isso, pessoal. Outra coisa é que já tem no Apoia-se para outubro os ensaios literários, né? Os textos de ensaios que eu faço dos livros lidos, esses aqui. Já tem ensaio literário do Médico e o Monstro e da História de Dois Nobres Amantes. Ainda vai subir na plataforma para estes dois livrinhos aqui, tá? Então, você tem acesso no Apoia-se a esses textos, né, ensaios literários, que são apenas algumas conclusões para além da leitura, entendeu? Que eu tomo como ensinamento. Então, eu faço esses pequenos ensaios dos livros que eu leio e coloco lá no Apoia-se, e você já tem acesso a partir do primeiro nível de apoio, que é com apenas R$5. Então você apoia o meu canal no YouTube, apoia meu conteúdo, engaja meu conteúdo com apenas R$5 e você tem acesso a textos de ensaio literário, ouso dizer, né? Vou chamar de ensaio literário. E é isso, pessoal. Vocês já sabem então o que já teve de resenha, né, no YouTube. Vocês vão encontrar essas resenhas aqui em outubro, lidos e concluídos em outubro, já tem resenha. Este aqui é do Apoia-se, né? E vocês já sabem o que vão encontrar em novembro. Antes de me despedir, eu gostaria de te convidar, né, para se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar o vídeo com mais alguém, deixe sua contribuição também nos comentários. Me diga aqui se você já leu algum desses livros ou se ficou interessado em ler algum desses que eu mencionei. Vou deixar também o link da Amazon para que vocês adquiram, né, esses livros aqui, se tiverem, né, as versões aqui. Muitos desses são da NBC, né, como por exemplo Teologia do Corpo. Tem alguns aqui do Clube de Literatura Clássica, mas se tiver algumas outras versões, né, de outras editoras, melhor dizendo, vou deixar o link aqui para que você adquira e assim você estará ajudando o canal, certo? E vou deixar também o link do grupo do Telegram, onde eu publico promoções tanto da CEDET, né, das editoras da CEDET, que eu sou parceiro. Vou deixar aqui na tela e na descrição o meu cupom Café com Clássico 5 e também promoções da Amazon, certo? E você também ajuda o canal a crescer. Enfim, se você apoia meu conteúdo e gostaria de comprar livros com meu cupom ou com meu link, já agradeço de coração, pessoal. Vou deixar também o link do Apoia-se, caso você também tenha interesse em apoiar o canal pela plataforma. Até o próximo vídeo com mais Café e Clássicos.